Olha, eu ainda tô processando o que aconteceu e preciso desabafar em algum lugar porque, honestamente, ninguém da minha família ia acreditar nessa merda se eu contasse. Meu irmão mais velho passou os últimos anos fazendo questão que todo mundo soubesse que eu sou a decepção da família. Enquanto ele tá por aí de terno falando de projeções trimestrais e penetração de mercado, eu sou aqui, jogou fora uma carreira estável, para abrir uma galeria de arte que quase não sobreviveu. A pandemia. Todo encontro de família, toda ligação, todo jantar de aniversário, ele dá um jeito de me lembrar que eu sou a que não entende como o mundo real funciona. Meus pais só concordam porque ele é o que tem a sala na esquina e o carro alemão, enquanto eu ainda dirijo o meu Honda 2015 e moro num galpão convertido em cima da galeria. Mas aqui entre nós, às vezes o universo tem um senso de humor bem torto, e às vezes a fracassada da família sabe coisas que o sucesso da família não faz ideia. E cara, essa semana foi uma dessas vezes que a vida decidiu me dar uma cartada que eu nunca imaginei que ia ter. Então minha mãe me fez chantagem emocional para ir jantar no Meridian. Esse restaurante pretensioso no centro onde os pratos principais começam nos R$60 e eles fazem você se sentir um lixo se não pedir vinho que custa mais que minha conta de celular. Era aniversário dela e ela queria toda a família junta num lugar bonito. Eu sabia exatamente o que isso significava. Mais uma oportunidade para o meu irmão Jake me humilhar na frente dos nossos pais. No segundo que eu entrei usando meu único blazer decente por cima da calça jeans, ele fez aquela cara. Sabe qual é? Como se estivesse fazendo caridade só por estar na mesma sala que eu. Ele esperou o garçom ficar pairando por perto, fez questão que a voz dele chegasse nas mesas ao redor e disse: "Nossa, hein, você tem certeza que esse lugar não tá meio fora do seu orçamento?" Meu pai deu risada. Minha mãe fingiu que estava estudando o cardápio. E eu só fiquei ali sentada pensando, como o Jake não fazia a menor ideia de quem mais estava jantando a 20 metros da gente, ou por que isso ia importar mais do que ele podia imaginar. O que ele não sabia é que o Sr. Valença, dono do restaurante, é cliente da galeria há 2 anos. Comprou 3 obras minhas, me indicou para outros colecionadores e, mais importante, é CEO de uma empresa de jatos executivos que estava passando por uma crise de imagem fodida. O que ele também não sabia é que eu tinha passado as últimas semanas trabalhando numa proposta de rebranding para Jetlux, justamente a empresa que o Jake estava desesperado para fechar um contrato como fornecedor de tecnologia. Enquanto ele ficava ali se achando o máximo, fazendo piada com minha profissão de artista, eu sabia que o Sr. Valença estava 3 mesas atrás da gente. E sabia também que na manhã seguinte eu tinha reunião marcada com ele para apresentar um projeto que podia mudar tudo. Jake continuou o jantar inteiro me tratando como se eu fosse uma adolescente rebelde que nunca ia crescer, sem imaginar que em menos de 12 horas ele ia descobrir que às vezes a fracassada da família conhece gente que ele só sonha em conhecer. E que às vezes essa gente está disposta a apostar fichas altas numa artista sem futuro que todo mundo subestimou. Durante o jantar, eu vi quando o Sr. Valença entrou no salão principal. Ele estava acompanhado de outros 2 caras de terno, provavelmente sócios ou diretores, e escolheu uma mesa na área VIP, que fica meio elevada. Assim que ele me viu, acenou discretamente. Daquele jeito que só quem tem intimidade profissional faz, sabe? Eu respondi com um sorriso pequeno e um aceno quase imperceptível. Mas foi o suficiente para o Jake parar de falar sobre os números impressionantes do último trimestre da empresa dele e me olhar com aquela cara de interrogação. "Você conhece aquele cara?" Ele perguntou, e eu podia sentir que ele estava tentando calcular quem seria importante o suficiente para estar sentado na área VIP de um lugar como o Meridian. "Conheço sim. Ele é cliente da galeria", eu respondi, mantendo o tom casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Jake fez uma cara de deboche que eu conheço desde criança, aquela expressão de quem acha que você tá mentindo ou exagerando alguma coisa. "Ah, é? E ele compra o quê, seus quadrinhos coloridos?" ele disse, e eu consegui ouvir meu pai soltando uma risadinha baixinha.
Minha mãe pelo menos teve a decência de parecer constrangida, mas não disse nada para defender. Típico. A situação começou a ficar interessante quando o Sr. Valença se levantou da mesa dele e começou a caminhar na nossa direção. Jake percebeu primeiro que eu e ficou meio tenso. Ele tem essa coisa de ficar nervoso quando não consegue controlar a situação. Ele tá vindo pra cá, meu pai murmurou. E de repente toda a mesa ficou estranhamente silenciosa. O Sr. Valença chegou perto da nossa mesa com aquele sorriso caloroso que ele sempre tem, cumprimentou meus pais educadamente e depois se virou para mim. Emília, que bom te ver aqui. Desculpa interromper o jantar de vocês, mas eu queria confirmar. Amanhã, de manhã na sede, 9h30, né? Preciso conversar com você sobre aquele projeto que a gente discutiu. Jake ficou pálido. Literalmente pálido. Eu vi ele engolindo seco e tentando entender por que diabos um cara claramente importante estava marcando reunião comigo. Claro, Sr. Valença. Eu levo todas as propostas visuais que a gente preparou. Eu respondi e podia sentir o Jake praticamente explodindo de curiosidade ao meu lado. O Sr. Valença sorriu ainda mais e disse: Perfeito. E lembra que você vai apresentar diretamente para o conselho, né? Eles estão bem ansiosos para ver suas ideias. Cara, se o Jake tivesse ficado mais branco, tinha virado fantasma. Foi aí que as coisas ficaram realmente constrangedoras para o meu irmão. O Sr. Valença olhou diretamente para ele e perguntou: Você não é o Jake Silva da TechFlow Solutions? Jake quase engasgou com o vinho e respondeu que sim, tentando soar confiante, mas falhando miseravelmente. Pois é, minha equipe está analisando a proposta de vocês há algumas semanas. Vocês prometeram uma solução tecnológica bem ambiciosa, né? Espero que consigam entregar porque, para ser sincero, estamos com alguns problemas com fornecedores que prometem muito e entregam pouco. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Jake tentou rir e disse alguma coisa sobre sempre cumprir prazos e superar expectativas, mas eu podia ver que ele estava suando. O Sr. Valença apenas sorriu educadamente e disse: Bem, vamos ver. De qualquer forma, Emília aqui vai nos ajudar a resolver alguns problemas de imagem que tivemos recentemente. Às vezes você precisa de uma perspectiva criativa para resolver problemas que a tecnologia sozinha não consegue. Ele me deu um tapinha no ombro, se despediu da mesa toda e voltou para os amigos dele. Jake ficou ali parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, enquanto eu fingia que estava concentrada no meu salmão. Mas, por dentro, eu estava sorrindo como uma idiota. No carro voltando para casa, meu pai não conseguiu segurar a curiosidade. Filha, que história é essa? Você realmente vai ter reunião com o dono da JetLux? Eu expliquei que tinha conhecido o Sr. Valença através de um cliente que comprou uma obra na galeria e que ele tinha me procurado porque estava precisando de uma consultoria criativa para a empresa. Jake estava dirigindo e eu podia ver pelo retrovisor que ele estava com aquela veia saltando na testa. Sinal de que estava puto, mas tentando se controlar. Consultoria criativa, ele repetiu, fazendo questão de soar cético. E o que exatamente uma galerista vai ensinar para uma empresa de aviação executiva? Minha mãe, que tinha ficado impressionada com a educação do Sr. Valença, deu uma cutucada nele. Jake, pelo amor de Deus, sua irmã claramente sabe o que está fazendo se um empresário daquele nível quer trabalhar com ela. Foi a primeira vez em anos que ouvi minha mãe me defendendo. E confesso que quase me emocionei ali mesmo. Jake murmurou alguma coisa sobre networking não ser competência profissional, mas pelo menos parou de questionar. O resto da viagem foi meio tenso, com ele claramente remoendo o que tinha acontecido e eu tentando não parecer muito satisfeita com a situação toda. Quando chegamos em casa e nos despedimos na garagem, Jake me puxou de lado. Escuta, hein? Eu não sei que tipo de expectativa esse cara criou na sua cabeça, mas reunião de conselho de empresa não é brincadeira. Você tem certeza que sabe onde está se metendo? Na hora eu achei que ele estava sendo protetor, sabe? Como um irmão mais velho preocupado que a irmã fosse se meter numa situação maior que ela. Mas aí ele continuou.
Porque se você fizer merda lá, pode acabar afetando minha proposta também. A TechFlow tá contando com esse contrato para fechar o trimestre no azul. E aí caiu a ficha. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado que eu pudesse de alguma forma atrapalhar os negócios dele. Jake, relaxa. Eu sei o que tô fazendo, eu disse. E ele fez aquela cara de quem não acredita, mas não quer discutir mais. Tá bom, só vai com calma, né? E se você sentir que tá perdida lá, não inventa. Melhor assumir que não sabe, do que falar merda. Eu só concordei para ele me deixar em paz, mas por dentro eu tava fervendo. Mesmo depois de ver um empresário importante me tratando como profissional, ele ainda achava que eu era uma idiota que ia passar vergonha. Cheguei no meu apartamento em cima da galeria e fui direto pro computador conferir os e-mails. Tinha uma mensagem do Sr. Valença enviada 2 horas antes. Emília, apenas confirmando nossa reunião de amanhã às 9h30. Leve todo o material que preparamos. As propostas visuais, o estudo de marca e principalmente aqueles conceitos de experiência do cliente que você desenvolveu. Quero que você apresente tudo diretamente para o conselho. Eles estão bem ansiosos para ver uma abordagem diferente depois dos problemas que tivemos recentemente. Eu li e reli aquele e-mail umas 5 vezes, tentando processar que isso estava realmente acontecendo. 2 meses atrás, eu estava vendendo quadro de R$1.000 e comemorando quando conseguia pagar o aluguel do espaço. Agora eu ia apresentar um projeto de rebranding para uma empresa multimilionária. Mandei uma mensagem para o meu sócio da galeria. Mano, é amanhã. Deseja sorte porque, se der certo, a gente sai dessa vida de apertar cinto. Ele respondeu na hora. Você vai arrasar. Eles não sabem com quem estão mexendo. Guardei o celular, peguei todo o material que tinha preparado nas últimas semanas, organizei tudo numa pasta e tentei dormir. Mas minha cabeça estava a 1000, pensando em tudo que podia dar certo ou errado no dia seguinte. Acordei às 6 da manhã sem precisar de despertador. Meu estômago estava embrulhado de nervoso e ansiedade. Tomei um banho demorado, escolhi minha roupa mais profissional, uma calça social preta e uma blusa branca que comprei numa promoção, e chequei pela 10ª vez se todo o material estava na pasta. Saí de casa às 8h15, porque preferia chegar cedo e ficar nervosa na recepção do que me atrasar por causa do trânsito. O prédio da Jetlux fica numa dessas avenidas chiques da Zona Sul, todo espelhado e imponente, do tipo que te faz sentir pequena só de olhar. Quando cheguei na recepção, a atendente me deu um crachá de visitante e me levou até uma sala de reunião no 12º andar. A sala era enorme, com uma mesa de vidro gigante, poltronas de couro e uma vista incrível da cidade. Passei uns 20 minutos organizando meus painéis, testando o projetor e tentando não vomitar de nervoso. Às 9h20, a porta se abriu e o Sr. Valença entrou acompanhado de 3 outras pessoas, 2 homens e uma mulher, todos em trajes executivos. E atrás deles, usando um terno azul marinho que eu nunca tinha visto antes, o Jake. Ele me viu ali com todos os painéis montados e o material espalhado na mesa, e eu juro que vi o sangue subir pro rosto dele. Que porra é essa? Ele disse, esquecendo completamente que estava numa reunião de trabalho. O Sr. Valença não deixou que a situação ficasse mais constrangedora. Pessoal, essa é a Emília Silva, a consultora criativa que vai nos ajudar com o reposicionamento da marca. Jake, acredito que vocês já se conhecem. A ironia na voz dele era sutil, mas eu captei. Jake tentou se recompor e cumprimentou os outros diretores, mas eu podia ver que ele estava completamente perdido na situação. Uma das diretoras, que depois descobri que era a VP de marketing, se sentou na frente dos meus painéis e disse: Emília, o Sr. Valença nos contou sobre suas ideias. Estamos bem curiosos para ver uma abordagem diferente, especialmente depois dos desafios recentes. Jake se sentou numa cadeira no canto da sala, claramente tentando entender como diabos eu tinha chegado até ali.
O Sr. Valença me deu o sinal para começar e eu respirei fundo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. Sei que pode parecer estranho uma galerista falando sobre aviação executiva, mas na verdade, luxo é luxo, seja num quadro de R$100 mil ou num jato particular. Comecei a apresentação mostrando como a percepção de exclusividade funcionava no mundo da arte e como isso se aplicava perfeitamente ao mercado de jatos privados. A cada slide que eu mostrava, via Jake ficando mais tenso na cadeira dele. Quando cheguei na parte sobre experiência do cliente e storytelling de marca, eu sabia que tinha pegado eles. A diretora de marketing fazia anotações freneticamente. O Sr. Valença sorria com aprovação. E até o diretor financeiro, que tinha cara de poucos amigos, parecia interessado. A ideia central é transformar cada voo numa experiência curatorial. Expliquei, mostrando os mock-ups que tinha preparado. Não é só transporte, é uma galeria voadora onde cada cliente se sente como um colecionador de momentos únicos. Jake pigarreou e disse: "Desculpa interromper, mas vocês não acham que estão complicando demais? Às vezes o que o mercado quer é eficiência, não arte." O silêncio que se seguiu foi mortal. O Sr. Valença olhou para ele com uma expressão que misturava desaprovação e decepção. "Jake, sua empresa foi contratada para fornecer tecnologia. Deixa a estratégia de marca com quem entende do assunto." A diretora de marketing complementou: "Aliás, essa abordagem é exatamente o oposto do que estávamos fazendo antes. E claramente, o que fazíamos antes não estava funcionando." Jake murmurou um "claro", meio sufocado, e se afundou ainda mais na cadeira. Continuei a apresentação, e a cada minuto que passava, eu sentia que estava não só ganhando o projeto, mas também mostrando para o meu irmão que ele tinha subestimado a irmã fracassada por anos. Quando terminei a apresentação, o silêncio na sala durou uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. Aí, a diretora de marketing bateu palma devagar e disse: "Isso aqui é exatamente o que a gente precisava ouvir. É inovador, é sofisticado e, mais importante, é viável." O diretor financeiro, que eu tinha certeza que ia ser meu maior obstáculo, olhou para os números que eu tinha projetado e assentiu. Os custos de implementação são razoáveis considerando o retorno esperado. E, francamente, depois do buraco, que a gente se meteu com a última campanha, vale a pena tentar uma abordagem completamente diferente. O Sr. Valença se levantou e veio apertar minha mão. "Emília, isso foi brilhante. Você conseguiu conectar pontos que a gente nem sabia que existiam." Jake continuou ali sentado, mexendo no celular, claramente desconfortável com toda a situação. Quando o pessoal começou a se levantar e conversar entre si sobre próximos passos, eu ouvi a diretora de marketing perguntando para o Sr. Valença: "Ela topa um contrato full-time? Porque a gente precisa de alguém com essa visão trabalhando diretamente conosco." Meu coração quase parou. Full-time na JetLux significava salário fixo, benefícios, estabilidade. Tudo que eu não tinha há anos. Jake claramente ouviu também, porque vi ele levantando a cabeça do celular com uma expressão de choque total. O Sr. Valença me chamou para uma sala menor depois que os outros saíram. Jake ficou na sala de reunião, supostamente organizando os materiais dele, mas eu sabia que ele estava tentando ouvir nossa conversa através da parede de vidro. "Emília, vou ser direto contigo. A gente quer você aqui, coordenando toda a área criativa da JetLux. Salário competitivo, participação nos lucros, plano de saúde, o pacote completo. Mas eu preciso de uma resposta rápida porque a gente está numa situação meio delicada no mercado." Eu tentei manter a compostura, mas por dentro estava gritando, de felicidade. "Qual seria exatamente minha função?" Perguntei, tentando soar profissional. "Você seria responsável por toda a estratégia de marca, campanhas, experiência do cliente, parcerias com artistas, basicamente, tudo o que envolve como o mundo vê a JetLux." Ele fez uma pausa e olhou pela parede de vidro onde Jake ainda fingia estar ocupado.
E outra coisa, você conhece bem a TechFlow Solutions? Meu estômago afundou porque eu sabia onde essa conversa ia dar. É a empresa do meu irmão, respondi. Pois é, a gente tá tendo algumas dificuldades com a proposta deles. Prometeram muito e até agora entregaram pouco. Você acha que isso pode ser um problema para você? Dei. Eu pensei por um momento e respondi. Senhor Valença, meu trabalho e minha vida pessoal são coisas separadas. Se a TechFlow não está entregando o que prometeu, isso é uma questão comercial que vocês precisam resolver, independente de qualquer relação familiar. Quando saí da reunião com o Sr. Valença, Jake me interceptou no corredor. A gente precisa conversar, ele disse. E pela primeira vez em anos, ouvi nervosismo real na voz dele. Descemos para o estacionamento em silêncio. E só quando chegamos, perto do carro dele, que ele explodiu. Você tem noção do que acabou de acontecer aí em cima? Eles estão praticamente te oferecendo meu emprego. Eu olhei para ele sem entender. Teu emprego? Jake, você é fornecedor de tecnologia. Eu seria consultora criativa. São áreas completamente diferentes. Ele riu daquele jeito amargo que eu conhecia bem. Emília, pelo amor de Deus, para de fingir inocência. Você sabe que se eles te contratarem, eu vou ser associado a você. E se der merda, e vai dar merda porque você não tem experiência nenhuma em empresa grande, eles vão cancelar meu contrato também. Né? Foi aí que eu finalmente entendi. Ele não estava com medo de que eu fracassasse. Ele estava com medo de que eu tivesse sucesso. Jake, você tá com medo que pela primeira vez na vida eu seja melhor que você em alguma coisa. Ele ficou vermelho e disse: Você não faz ideia da pressão que é trabalhar numa empresa desse nível. Não é como vender quadrinho para Mauricinho. Respirei fundo e respondi: Então me deixa descobrir isso sozinha. Do mesmo jeito que você nunca me ajudou, quando eu estava quase perdendo a galeria na pandemia. Cheguei em casa ainda processando tudo o que tinha acontecido. Liguei para o meu sócio da galeria e contei tudo, desde a apresentação até a oferta de emprego. Cara, você tem que aceitar, ele disse. É a chance da sua vida de sair dessa vida de contar centavo. Mas enquanto a gente conversava, meu celular não parava de tocar com mensagens do Jake. Primeiro foram umas 3 mensagens educadas, tentando me convencer que eu devia recusar a proposta. Hein? Pensa bem. Você gosta da liberdade que tem na galeria. Num emprego corporativo, você vai ter que seguir regras, horários e hierarquia. Depois vieram as mensagens mais diretas. Você não tem preparo para isso. Vai estragar tudo para todo mundo. E por último, a cereja do bolo. Se você aceitar e fizer merda, vai acabar com minha empresa também. Pensa na família. Eu screenshot todas as mensagens e mandei para o meu sócio com a seguinte observação. Olha o desespero. O desespero. Ele respondeu na hora. Manda ele tomar no cu e aceita o emprego. Mas por mais que eu tivesse certeza de que queria aceitar, uma parte de mim ainda estava insegura. E se ele tivesse razão? E se eu realmente não desse conta? E se eu fracassasse na frente de todo mundo e provasse que ele sempre teve razão sobre mim? Passei o resto da tarde oscilando entre euforia e pânico. No final da tarde, recebi um e-mail do Sr. Valença que mudou tudo. Emília, seu irmão veio me procurar hoje à tarde. Disse que tinha uma obrigação moral de me avisar que você não tem experiência suficiente para assumir uma posição de responsabilidade numa empresa do nosso porte. Sugeriu que contratássemos uma consultoria mais experiente e que você trabalhasse como assistente. Achei que você deveria saber disso. Eu li aquele e-mail umas 10 vezes, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade que quase me fez chorar. O Jake tinha realmente ido na empresa tentar me sabotar. O próprio irmão. O Sr. Valença continuava. Obviamente, minha decisão de te contratar não muda. Na verdade, me deixou ainda mais convencido de que fizemos a escolha certa. Alguém que tem medo da concorrência da própria irmã provavelmente não é alguém em quem possamos confiar para entregar o que promete. Aquilo foi a gota d'água. Peguei o celular e liguei para o Jake. Ele atendeu no segundo toque com aquela voz falsa de quem está tentando parecer casual. Nai! E aí, hein? Já decidiu sobre aquela proposta? Eu respirei fundo e disse:
Jake, eu sei que você foi na JetLux tentar me sabotar. O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos antes dele começar a gaguejar alguma justificativa. Emília, eu não fui te sabotar. Eu fui tentar proteger você e a empresa de um erro que pode custar caro para todo mundo, ele disse. Mas eu podia ouvir na voz dele que ele sabia que tinha passado dos limites. Proteger? Jake, você tentou me rebaixar a assistente numa reunião que você nem foi convidado. Ele começou a subir o tom. Porque você não tem qualificação para isso. Você nunca trabalhou numa empresa grande, nunca gerenciou equipe, nunca teve responsabilidade real. Aí eu explodi. E quando que você me deu chance de ter? Você passou anos me diminuindo, me chamando de fracassada, dizendo que arte não é profissão de verdade. E agora que alguém finalmente reconhece meu trabalho, você vem tentar estragar tudo? Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: você não entende a pressão que é sustentar uma empresa. Se você fizer merda lá, eles vão associar isso à minha empresa também. E foi aí que eu entendi que não era sobre proteger ninguém, era sobre o ego ferido dele de ver a irmã fracassada, conseguindo algo que ele não conseguiu. Jake, sabe o que eu vou fazer? Vou aceitar a proposta, e vou ser tão boa no que faço que você vai ter que engolir todo o preconceito que sempre teve comigo. Desliguei o telefone, peguei o laptop e escrevi um e-mail para o Sr. Valença aceitando a proposta de emprego. Cliquei em enviar e senti um alívio gigantesco. Finalmente ia ter a chance de provar do que era capaz. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da minha mãe chorando. Emília, o que você fez com seu irmão? Ele passou a madrugada inteira acordado, dizendo que perdeu tudo por sua causa. Eu expliquei a situação toda, como ele tinha tentado me sabotar, como tinha ido na empresa falar mal de mim, como tinha tentado me rebaixar a assistente. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo longo antes de dizer: Filha, eu não sabia de nada disso. Pensei que vocês só tivessem tido uma discussão boba. Contei para ela sobre todas as vezes que ele tinha me humilhado, todos os comentários sobre minha falta de futuro, todas as piadas sobre minha profissão. Mãe, ele nunca me respeitou. E agora que alguém finalmente reconhece meu trabalho, ele tá fazendo de tudo para estragar. Ela suspirou e disse: Emília, eu sei que seu irmão às vezes exagera, mas ele tá desesperado. A empresa dele tá passando por dificuldades e esse contrato com a JetLux era a salvação. E por que isso é problema meu? Perguntei. Se ele tivesse entregado o que prometeu, não estaria nessa situação. Minha mãe não soube o que responder a isso. Pela primeira vez, acho que ela percebeu que eu não era o problema da família. Eu era só a que não aceitava ser tratada como lixo. 2 horas depois, Jake apareceu na galeria. Ele estava com uma cara terrível, olheiras fundas, barba por fazer, com aquela aparência de quem não dormiu. A gente precisa conversar, ele disse, entrando sem ser convidado. Sobre o quê? Sobre como você tentou destruir a única oportunidade profissional decente que eu tive nos últimos anos? Ele se sentou numa das cadeiras e passou a mão no cabelo. Você tem que entender minha posição. Eu tenho 15 funcionários dependendo de mim. Se a JetLux cancelar nosso contrato, eu vou ter que demitir metade da equipe. Olhei para ele e pela primeira vez senti algo parecido com pena. Jake, se você tivesse entregado o que prometeu, não estaria nessa situação. E se você não tivesse tentado me sabotar, talvez eu até pudesse ter dado uma palavra positiva sobre sua empresa. Ele olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era vulnerabilidade pura. Eu sei que fiz merda. Eu sei que sempre te tratei mal. Mas agora eu tô implorando. Você pode me ajudar? Era surreal ouvir o Jake, que sempre se achava superior a todos, me pedindo ajuda. Como exatamente você quer que eu te ajude depois de tudo que você fez? Perguntei. Não sei. Talvez se você falasse bem da TechFlow pro Valença, ele desse uma segunda chance pra gente.
Fiquei olhando para o meu irmão por um tempo longo, tentando decidir se ele merecia qualquer tipo de ajuda da minha parte. Jake, você tem noção do que tá me pedindo? Você quer que eu ponha minha credibilidade em risco por você, sendo que você acabou de tentar destruir minha carreira? Ele baixou a cabeça e murmurou. Eu sei que não mereço, mas estou desesperado. Respirei fundo e disse, tá bom, eu vou fazer uma coisa por você, mas não é o que você está esperando. Peguei meu celular e liguei para o Sr. Valença. Expliquei que meu irmão estava passando por dificuldades e perguntei se a JetLux tinha algum projeto paralelo onde eles pudessem usar os serviços da TechFlow. Algo menor, menos arriscado, onde ele pudesse provar que a empresa dele realmente funcionava. O Sr. Valença ficou em silêncio por um momento antes de dizer: na verdade, a gente está precisando de alguém para estruturar a parte tecnológica dos hangares que vamos transformar em espaços de exposição. É um projeto menor, mas pode render uma boa grana se bem executado. Quando desliguei, Jake me olhava com uma expressão de incredulidade total. Você acabou de me conseguir um trabalho? Consegui uma oportunidade. O resto depende de você. Não fazer merda! Ele ficou em silêncio por uns 2 minutos antes de perguntar. Por que você fez isso? Porque eu não sou você, respondi. Porque quando alguém me estende a mão, eu não tento puxar o tapete. Jake ficou ali parado, claramente processando o que tinha acontecido. Depois de um tempo, ele disse: eu sei que sempre fui um babaca com você. Sei que sempre te diminuí e fiz pouco do seu trabalho. Era a primeira vez na vida que eu ouvia meu irmão admitindo que tinha sido um merda comigo. Por que você sempre me tratou assim? Perguntei. Sei lá. Acho que eu tinha medo de que você fosse melhor que eu em alguma coisa. Você sempre foi mais criativa, mais inteligente de um jeito diferente. E quando você abriu a galeria, eu fiquei com medo de que você conseguisse algo que eu nunca consegui. O quê? Ser realmente boa no que faz sem ter que pisar em ninguém. Aquilo me pegou de surpresa. Em todos os anos de briga, nunca imaginei que por baixo de toda aquela arrogância estava insegurança. Jake, você podia ter me apoiado ao invés de tentar me derrubar. Eu sei. E eu sinto muito. Pela primeira vez na vida, ouvi meu irmão me pedindo desculpas de verdade. Não era suficiente para apagar anos de humilhação, mas era um começo. Uma semana depois, comecei oficialmente na JetLux. Meu primeiro dia foi surreal. Eu tinha uma sala própria, uma assistente e um orçamento que era 3 vezes o faturamento anual da galeria. O Sr. Valença me apresentou para toda a equipe como a nova diretora criativa que vai revolucionar nossa marca. Alguns funcionários mais antigos me olhavam com ceticismo. Eu podia ver na cara deles que estavam pensando: quem é essa mina que apareceu do nada? Mas a maioria parecia genuinamente animada com as mudanças que eu propunha. Minha primeira tarefa era supervisionar o projeto dos hangares que iam ser transformados em espaços de arte. Coincidentemente, o mesmo projeto onde o Jake ia trabalhar. Era estranho ser tecnicamente a superior e hierárquica do meu próprio irmão, mas também era uma satisfação silenciosa que eu não conseguia negar completamente. Quando ele apareceu na empresa no primeiro dia dele, veio até minha sala e bateu na porta. Oi, chefe! Ele disse, tentando fazer uma piada, mas eu podia ver que estava desconfortável. Oi, Jake. Vamos trabalhar juntos nesse projeto, mas quero deixar claro que aqui dentro somos colegas de trabalho, sem favoritismo e sem conflito familiar. Ele concordou e, pela primeira vez na vida, senti que tínhamos uma relação de igual para igual. 3 meses depois, o projeto dos hangares estava um sucesso. Jake tinha realmente se esforçado para entregar um trabalho impecável. Acho que pela primeira vez, ele entendeu que não podia prometer o que não conseguia cumprir. A parte tecnológica funcionava perfeitamente. Os espaços ficaram lindos. E a primeira exposição que fizemos lá teve uma repercussão incrível na mídia. O Sr. Valença estava tão satisfeito que ofereceu um contrato fixo para a TechFlow e, numa reunião de balanço trimestral, elogiou publicamente tanto o meu trabalho quanto o do Jake.
do Jake. Depois da reunião, nós dois fomos tomar um café na cantina da empresa. Algo impensável alguns meses antes. Eu queria te agradecer de novo, ele disse. Não só por ter me conseguido essa oportunidade, mas por ter me mostrado como trabalhar. Direito. Olhei para ele e perguntei: Você sente que nossa relação mudou? Ele pensou por um momento antes de responder. Acho que pela primeira vez na vida eu te respeito de verdade. E não é só porque você me ajudou. É porque você provou que é competente, profissional e ainda conseguiu ser generosa comigo depois de eu ter sido um babaca. Era estranho ouvir isso dele, mas também era libertador. Finalmente eu tinha a validação que sempre quis, não só profissionalmente, mas como irmã também. 6 meses depois de começar na JetLux, recebi uma proposta que mudou tudo de novo. Uma galeria de arte em Nova York tinha visto meu trabalho com os espaços de exposição nos hangares e queria que eu desenvolvesse um conceito similar lá. Uma fusão entre arte contemporânea e experiências de luxo. A proposta incluía salário em dólar, apartamento pago e a oportunidade de trabalhar com artistas que eu só conhecia de revista. Era o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. Quando contei para o Sr. Valença, ele ficou, obviamente, chateado de me perder, mas disse: Emília, seria egoísmo da minha parte te segurar aqui quando você tem uma chance dessas. Ofereceu para me manter como consultora internacional da JetLux, para eu continuar desenvolvendo projetos mesmo morando fora. Era perfeito. Eu ia ter o melhor dos 2 mundos. Quando contei para minha família, a reação foi interessante. Meus pais ficaram orgulhosos, mas preocupados. Tão longe, filha. E Jake? Jake teve uma reação que me surpreendeu completamente. Eu vou sentir sua falta, ele disse. Esses últimos meses trabalhando contigo foram os primeiros em que eu senti que tínhamos uma relação de verdade. Era engraçado como as coisas tinham mudado. O irmão que sempre me desprezou agora estava triste de me ver partir. Na minha festa de despedida da JetLux, Jake fez um discurso que me deixou emocionada. Eu queria falar sobre minha irmã Emília, mas não como irmão, como alguém que trabalhou com ela e aprendeu muito no processo. Ele contou como eu tinha transformado não só a imagem da empresa, mas também a forma como ele encarava o próprio trabalho. Ela me ensinou que competência não tem nada a ver com diploma ou pedigree profissional. Tem a ver com paixão, criatividade e, acima de tudo, integridade. Quando ele terminou, todo mundo aplaudiu, e eu juro que vi lágrimas nos olhos dele. Depois da festa, nós 2 ficamos conversando no estacionamento. A mesma situação de meses atrás, mas agora completamente diferente. Eu sei que passei anos sendo um idiota contigo, mas quero que você saiba que hoje eu tenho orgulho de ser seu irmão. Abracei ele pela primeira vez em anos. Jake, obrigada por ter finalmente se tornado a pessoa que eu sempre esperei que você fosse. 2 semanas depois, eu estava num avião para Nova York, olhando pela janela e pensando em como minha vida tinha mudado completamente. De fracassada da família para diretora criativa internacional em menos de 1 ano. E o melhor de tudo, eu tinha recuperado meu irmão no processo. Agora, 1 ano depois, tô escrevendo isso do meu apartamento no Brooklyn, olhando pela janela para o skyline de Manhattan. A galeria aqui virou um sucesso. O projeto com a JetLux expandiu para 3 países e minha relação com o Jake nunca esteve melhor. A gente conversa pelo menos 1 vez por semana. Ele me manda fotos dos projetos novos que está desenvolvendo e pela primeira vez sinto que tenho um irmão de verdade. Semana passada ele me ligou para contar que a TechFlow fechou o maior contrato da história da empresa. Ironicamente, fornecendo tecnologia para uma rede de galerias de arte na Europa. Você me inspirou a expandir para a área cultural, ele disse. Descobri que tecnologia e arte se complementam muito mais do que eu imaginava. É engraçado como as coisas se conectam de formas que a gente nunca espera. Meus pais agora se gabam dos 2 filhos, o Jake com sua empresa em expansão e eu com minha carreira internacional de sucesso. Ontem minha mãe me ligou para dizer
que encontrou uma vizinha no mercado que viu uma matéria sobre meu trabalho numa revista. Imagina minha filha numa revista americana, ela disse, com aquele orgulho que eu sempre quis ouvir na voz dela. É estranho como a validação externa mudou a forma como minha própria família me vê, mas pelo menos agora mudou. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse ido naquele jantar, se o Sr. Valença não tivesse aparecido na mesa, se eu não tivesse tido coragem de aceitar a proposta da Jetlux. Provavelmente eu ainda estaria na galeria, contando centavo, sendo tratada como a fracassada da família. O Jake provavelmente ainda seria aquele cara arrogante que pisava em todo mundo para se sentir superior. É bizarro como um momento pode mudar tudo. Uma frase idiota num restaurante caro que acabou revelando quem realmente conhecia quem nessa vida. Esse lugar é caro demais para você, ele tinha dito. E no final, descobrimos que quem realmente podia pagar o preço do sucesso era eu. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Eu paguei o preço de anos de humilhação, de descrédito, de ter que provar meu valor toda santa vez. Mas também paguei o preço de ser generosa quando podia ter sido vingativa, de estender a mão quando podia ter pisoteado. E esse segundo, preço, esse foi o que realmente valeu a pena. Porque no final, eu não só ganhei uma carreira dos sonhos, eu ganhei um irmão de volta. E isso, descobri, não tem preço. Jake veio me visitar em Nova York no mês passado. Foi a primeira vez que ele saiu do Brasil. E vê-lo meio perdido no aeroporto JFK, olhando para cima para os prédios gigantes de Manhattan, me fez lembrar que, por baixo de toda aquela arrogância, sempre teve uma pessoa insegura tentando se provar. Levei ele para conhecer a galeria, apresentei para os meus colegas, mostrei os projetos que estou desenvolvendo. Ele ficou impressionado com tudo, principalmente com o fato de que todo mundo me tratava com respeito genuíno. Não como alguém que tinha sorte ou que estava ali por acaso. Eu nunca entendi o que você fazia até ver isso aqui, ele disse, parado na frente de uma instalação que eu tinha curado. Eu sempre achei que arte era coisa de rico sem o que fazer. Mas vendo como você trabalha, é estratégia, é psicologia, é negócio, é tudo junto. Foi engraçado ver ele finalmente entendendo que meu trabalho sempre foi tão complexo quanto o dele, só que numa linguagem que ele não sabia falar. Na última noite da visita, fomos jantar num restaurante no Village, e ele pediu o vinho mais caro da carta. É para comemorar, ele disse. Comemorar o quê? Comemorar que eu finalmente aprendi a reconhecer talento quando vejo um. No último dia da visita dele, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Estávamos caminhando pelo Central Park quando ele parou do nada e disse: Eu preciso te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Sentamos num banco e ele ficou em silêncio por uns 2 minutos antes de continuar. Sabe por que eu sempre te diminuía? Porque desde pequeno eu tinha medo de que você fosse mais inteligente que eu. Você sempre teve essas ideias malucas que ninguém entendia, mas que no final davam certo. Lembra daquele projeto de ciências da escola, quando você fez aquela escultura com material reciclado e ganhou o primeiro lugar? Eu lembrava vagamente. Eu fiquei com tanto ódio naquele dia. Não de você ter ganhado, mas de perceber que você pensava de um jeito que eu nunca ia conseguir pensar. Olhei para ele e pela primeira vez entendi que a competição entre a gente nunca tinha sido sobre sucesso profissional, tinha sido sobre validação. 2 irmãos tentando provar para o mundo e para si mesmos que eram suficientes. Jake, você sabe que a gente nunca precisou competir, né? A gente sempre podia ter sido um time. Ele sorriu e disse: Pois é, mas pelo menos descobrimos isso agora, né? Passamos o resto da tarde conversando sobre a infância, sobre os pais, sobre como éramos 2 pirralhos inseguros tentando chamar atenção cada um do seu jeito. Foi a primeira conversa real que tivemos em décadas. Hoje faz exatamente 2 anos desde aquele jantar no Meridian. 2 anos desde que o Jake disse aquela frase que mudou tudo. Esse lugar é caro demais para você. Às vezes eu penso naquele momento e rio sozinha. Se alguém me dissesse naquela noite que 2 anos depois eu estaria morando em Nova York,
dirigindo a expansão internacional de uma marca de luxo e tendo uma relação saudável com meu irmão, eu teria achado que a pessoa estava maluca. A vida tem dessas ironias. Às vezes, o que parece o seu pior momento é, na verdade, o primeiro passo para o seu melhor momento. Aquela humilhação pública no restaurante foi o catalisador para tudo que veio depois. Se o Jake não tivesse sido um babaca naquela noite, talvez o Sr. Valença nunca tivesse vindo falar comigo. Se ele não tivesse tentado me sabotar depois, talvez eu nunca tivesse descoberto que força eu tinha dentro de mim. É estranho dizer isso, mas de certa forma eu tenho que agradecer a ele por ter sido tão idiota comigo durante tanto tempo. Porque foi isso que me obrigou a desenvolver uma independência e uma determinação que eu nunca teria desenvolvido se tivesse sido mimada a vida inteira. O Jake me mandou uma mensagem hoje de manhã. Lembra do que eu disse aquele dia no restaurante? Que o lugar era caro demais para você? Respondi que lembrava. Pois é, hoje eu entendi que o lugar nunca foi caro demais para você. Você só ainda não tinha descoberto quanto valia. Essa mensagem me deixou emocionada porque mostrou que ele finalmente entendeu que o problema nunca foi minha capacidade. O problema foi que ninguém me dava a oportunidade de mostrar essa capacidade. Hoje eu sei que valho muito mais do que qualquer lugar caro, qualquer jantar chique, qualquer humilhação que tentaram me fazer passar. Valho as oportunidades que criei, os relacionamentos que construí, a generosidade que escolhi ter mesmo, quando podia ter escolhido vingança. E sabe o que é mais engraçado? Hoje eu posso pagar qualquer restaurante caro que eu quiser. Mas o que me deixa mais orgulhosa não é isso. É saber que quando meu irmão finalmente quis sentar comigo para uma conversa de verdade, eu escolhi pagar a conta da reconciliação ao invés da conta da vingança. E essa, descobri, foi a compra mais valiosa que já fiz na vida. Na semana passada, aconteceu algo que fechou um ciclo de uma forma que eu nunca imaginei. Estava em São Paulo a trabalho, hospedada num hotel 5 estrelas que a empresa paga, quando minha mãe me liga. Filha, você pode ir jantar conosco hoje? Vamos comemorar a promoção do Jake no Meridian. O mesmo restaurante. 2 anos depois. Quando cheguei lá, vi que Jake tinha mudado. Não só no jeito de se vestir. Agora com uma confiança real, não aquela arrogância compensatória de antes, mas no jeito de me tratar. Ele se levantou para me cumprimentar, puxou a cadeira para eu sentar, e quando o garçom se aproximou, disse: "Minha irmã vai escolher o vinho. Ela entende dessas coisas melhor que eu." Foi um gesto pequeno, mas significativo. Durante o jantar, ele contou sobre a promoção na TechFlow. Eles tinham expandido tanto que ele virou sócio da empresa. "E sabe o que é mais louco?" Ele disse. "Metade dos clientes novos vieram por indicação de galerias e museus que conheceram meu trabalho através dos projetos que fiz contigo." Era surreal ver como nossas carreiras tinham se entrelaçado de uma forma positiva, depois de anos de competição destrutiva. Meus pais estavam radiantes, claramente orgulhosos dos 2 filhos. Quem diria que nossos 2 fracassados iam virar empresários de sucesso? Meu pai brincou, mas dessa vez sem malícia. No final do jantar, Jake pediu pra gente fazer um brinde. Quero brindar a minha irmã, que me ensinou que sucesso de verdade não é sobre humilhar os outros. É sobre levantar todo mundo junto. Erguemos as taças e naquele momento eu senti que finalmente tínhamos uma família de verdade. Não só um grupo de pessoas aparentadas que se toleravam por obrigação. Quando estávamos saindo, o Jake parou na entrada do restaurante e disse: Você lembra daquela noite 2 anos atrás?" "Lembro. Eu queria te pedir desculpa de novo, mas principalmente queria dizer que hoje eu entendo que aquele lugar nunca foi caro demais para você. Na verdade, você sempre foi cara demais para aquele lugar." Abracei ele ali mesmo, na frente do restaurante, sem me importar com quem estava vendo. 2 anos atrás, eu tinha saído dali humilhada. Hoje eu saía de lá com um irmão de verdade. Às vezes, as melhores vinganças são as que você nunca precisa executar, porque a vida se encarrega de mostrar para todo mundo quem você realmente é, sem você ter que provar nada para ninguém.
E às vezes, o melhor prêmio não é ver seus inimigos derrotados, mas vê-los se transformarem em pessoas melhores. 3 meses depois desse jantar, recebi um convite que me pegou completamente de surpresa. Jake estava organizando o lançamento de um novo projeto da TechFlow, uma plataforma tecnológica para galerias de arte, e queria que eu fosse a palestrante principal do evento. Eu quero que você conte nossa história, ele disse quando me ligou. Como assim nossa história? Como 2 pessoas da mesma família podem trabalhar juntas ao invés de uma contra a outra? Como competição pode virar colaboração? A princípio achei meio estranho, mas depois entendi que fazia sentido. Nossa história realmente era sobre isso. Sobre como superar rivalidade familiar e construir algo maior juntos. Aceitei o convite e comecei a preparar uma palestra sobre parcerias familiares no mundo dos negócios. O evento aconteceu num hotel em São Paulo, com uns 200 empresários e investidores. Quando subi no palco e vi Jake na primeira fila, me dando aquele sorriso de incentivo que eu nunca tinha visto antes, senti uma emoção difícil de descrever. Comecei contando sobre aquela noite no Meridian, sobre como um comentário cruel pode se transformar no ponto de virada de uma relação. O público ficou completamente engajado com a história. Quando terminei a palestra, o Jake subiu no palco e disse: "Vocês acabaram de ouvir minha irmã contar como ela transformou minha arrogância em humildade e minha competitividade em colaboração. Hoje eu tenho o orgulho de anunciar que a Emília vai ser consultora estratégica da TechFlow para todos os projetos relacionados ao mercado de arte." Foi uma surpresa total. Ele não tinha me contado sobre essa parte. Além disso, ele continuou: "Estou anunciando a criação do Instituto Silva de Arte e Tecnologia, uma iniciativa que vai conectar artistas emergentes com soluções tecnológicas inovadoras. E a diretora executiva será?" Ele fez uma pausa dramática. "Minha irmã Emília." O auditório explodiu em aplausos e eu fiquei ali no palco, completamente sem reação. Quando descemos do palco, perguntei: "Jake, por que você não me contou sobre isso antes?" Ele sorriu e disse: "Porque queria que fosse uma surpresa. E porque queria mostrar publicamente que eu confio no seu trabalho, tanto quanto confiaria no meu próprio." Naquele momento, eu percebi que nossa jornada tinha chegado a um ponto que eu nunca imaginei possível. Não só tínhamos nos reconciliado como irmãos, mas tínhamos virado parceiros de negócios de verdade. Hoje, quando olho para trás para aquela noite no Meridian, parece que foi outra vida. Não só porque minha situação financeira mudou completamente, mas porque toda a dinâmica familiar se transformou. O Jake e eu agora trabalhamos juntos em pelo menos 3 projetos diferentes, e nossa relação profissional é ainda melhor que nossa relação pessoal, o que já é dizer muito. Meus pais não conseguem acreditar na mudança. "Vocês passaram 20 anos brigando e agora viraram melhores amigos." Minha mãe sempre comenta: "É verdade que levou tempo pra gente aprender a confiar um no outro de novo, mas hoje posso dizer que tenho no Jake não só um irmão, mas um dos meus melhores amigos e um dos parceiros de negócios mais confiáveis que já tive." O Instituto, que a gente criou junto, já formou 50 artistas, conectou tecnologia com arte de formas inovadoras e virou referência na área. Semana passada, recebemos um prêmio de inovação social que foi entregue para os 2 juntos. Na hora de receber o troféu, Jake fez questão que eu falasse primeiro. "Minha irmã sempre foi a visionária entre nós 2, ele disse para o público. "Eu só aprendi a transformar visão em realidade." Era o oposto completo daquele cara que me diminuía publicamente 2 anos atrás. A coisa mais engraçada de toda essa história é que hoje, quando vamos jantar no Meridian, o que fazemos regularmente para comemorar marcos importantes, o Jake sempre faz questão de dizer para o garçom: "A conta é por conta da minha irmã. Ela pode pagar qualquer coisa aqui." E ele fala isso com um orgulho genuíno, não com ironia. Às vezes eu brinco com ele: "Lembra quando você disse que aquele lugar era caro demais para mim?" E ele sempre responde a mesma coisa: "Hoje eu sei que lugar nenhum é caro demais para você.
Porque você não paga só com dinheiro, você paga com competência. É estranho pensar que uma das piores noites da minha vida virou o começo da melhor fase da minha vida. Que uma humilhação pública virou o catalisador para uma transformação completa não só da minha carreira, mas da minha família inteira. Hoje, quando eu entro naquele restaurante, não entro mais como a fracassada da família, tentando se encaixar num lugar que não era para ela. Entro como alguém que descobriu que o lugar certo pra gente não é onde os outros acham que a gente deveria estar. É onde a gente constrói com o próprio trabalho e determinação. E esse lugar descobri nunca vai ser caro demais para mim. Porque eu não compro espaço, eu crio valor. Estou escrevendo isso hoje, 3 anos depois daquele jantar que mudou tudo, sentada no escritório do Instituto Silva em São Paulo. Pela janela, consigo ver o prédio da Jetlux, onde tudo começou, e o Meridian, onde tudo quase terminou antes de começar. É engraçado como esses lugares que pareciam tão distantes da minha realidade hoje fazem parte da minha rotina. Na semana que vem, vou palestrar numa conferência internacional sobre arte e tecnologia em Tóquio. O Jake vai comigo, não como irmão mais velho me supervisionando, mas como sócio e parceiro de igual para igual. Ontem ele me mandou uma mensagem que resumiu perfeitamente nossa jornada. Obrigado por ter me ensinado que a gente pode ser bem-sucedido sem pisar em ninguém. E obrigado por ter provado que às vezes a pessoa que todo mundo subestima é exatamente a pessoa que todo mundo deveria estar ouvindo. É irônico que tenha levado anos de humilhação para eu descobrir meu próprio valor, e para ele descobrir que diminuir os outros nunca ia fazer ele crescer. Mas talvez essa seja a beleza das segundas chances. Elas chegam quando a gente menos espera e transformam não só quem somos, mas quem podemos nos tornar juntos. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse reagido naquela noite. Se eu tivesse rebatido o comentário do Jake, se tivesse feito uma cena, se tivesse saído do restaurante batendo a porta. Provavelmente nada disso teria acontecido. O Sr. Valença não teria me procurado, eu não teria tido a oportunidade na Jetlux. Jake não teria aprendido a me respeitar. E nossa família continuaria sendo aquela competição silenciosa e destrutiva de sempre. Tem algo poderoso em escolher a dignidade ao invés da vingança, em deixar o trabalho falar por si só, ao invés de tentar provar seu valor gritando. Hoje eu sei que esse lugar é caro demais para você, nunca foi sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Era sobre pertencimento, sobre valor pessoal, sobre quem decide onde você pode ou não pode estar. E a resposta, descobri, é simples. Só você decide isso. Ninguém mais tem esse poder sobre sua vida, a menos que você entregue para eles. Eu decidi não entregar. E por isso hoje posso dizer que não existe lugar caro demais para mim. Porque eu aprendi a construir meu próprio lugar no mundo. E esse lugar, ninguém nunca vai poder tirar de mim.